Olá, graça e paz. Tudo bem, povo de Deus? Queridos, nós vamos hoje meditar no texto do livro de Marcos, no capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 32. Gostaria de chamar você a atenção sobre esse texto para que você pudesse ser edificado por intermédio dele. Amém? Diz o texto, Marcos capítulo 13, versículo 32. Todavia, a respeito daquele dia, ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão apenas o Pai. Estais, pois, atento e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será esse tempo. E como um homem que viaja para outro país, e deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas, e ordena ao porteiro que vigie, vigiai, pois, uma vez, e não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos. Vigiai. Amém, queridos? Veja, Jesus começa esse texto no livro de Marcos, do capítulo 13, falando a respeito do questionamento dos discípulos, mostrando o templo que Herodes foi reedificá-lo ou reconstruí-lo, isso por volta do século XIX a.C. E esse era um grande templo, um templo muito suntuoso, e os discípulos começaram a questionar ele a respeito daquelas... Dizer, olha que maravilha de templo, coisa suntuosa, extraordinária. E Jesus falou para eles que não ficaria ali pedra sobre pedra. Esse texto ele dá uma direção para nós a respeito de coisas que sucederiam após isso, porque Jesus começa falando ali da queda de Jerusalém, ou da tomada de Jerusalém por volta do ano 70. Esse templo que era tão suntuoso, tão maravilhoso ali, havia pedras enormes, né? Segundo um arqueólogo, fez descobertas a respeito desse templo suntuoso e magnífico. Havia as pedras muito grandes que faziam o contexto do tamanho desse prédio colossal. Mas chegando por volta do ano 70 depois de Cristo, isso completamente foi destruído, Jerusalém foi incendiada, enfim. Jesus começa predizendo essas coisas, eles questionaram Jesus a respeito de tudo isso, e Jesus disse para ele, vocês fiquem acautelai-vos que ninguém engane vocês, tal. E Jesus começa a explicar toda uma situação ali, a partir de então, como se um apocalipse Jesus dissesse e entregasse nas mãos dele. Se você ler o livro do esse capítulo 13, você vai entender o que eu estou falando. Jesus prescreve ali princípio de dores, aflições, desespero, pai entregando filho, filho entregando pai, uma revolta, calúnia, contenda entre famílias, enfim, era uma situação bem calamitosa, e isso era princípio de dores, diz o Senhor. E ele prescreve o texto até ele concluir o final de Apocalipse, e até mesmo o julgamento dos homens. Entendemos nesse texto que o Senhor não está muito preocupado em relatar essas coisas que fiz menção aqui. O que o Cristo quer dizer a nós é um ponto para nós ficarmos ligados, para nós ficarmos atentos. Vigiai é a palavra primordial aqui nesse texto. Acautelai-vos, fiquem ligados, né? Não esqueçam de permanecer nas coisas que são idôneas, nas coisas que são retas, nas coisas que exaltam a Deus, no comportamento, na atitude, na postura cristã. Pois esse é o maior desejo de Deus, que seus filhos não se percam, principalmente em épocas de dor, em épocas de aflição, onde homem não entende homem, onde pessoa não entende pessoa, onde há um desespero geral. E dias de dores, dias de aflição, dias de angústia, dias de agonia, esse mundo está para passar por estas coisas melhor. E ele diz para nós, a priori, que nós devemos nos acautelar, que nós devemos ficar ligados. Muitas coisas sucederiam nesse tempo, que antecederia o tempo do fim. E nós, como cristãos, nós, como filhos do Deus vivo,
precisamos atentar para as coisas que nos asseguram a veracidade das tuas palavras ou das palavras de Deus. Ela faz com que nós fiquemos firmes, ligados e não desistamos, apesar de todos os horrores que ainda sucederão sobre a terra. Nós devemos ficar vigilantes e cautelosos, levando o maior número de pessoas a confessar a Cristo como Senhor e como Salvador, para que essas vidas também não se desesperem, não percam o brilho da vida, para que não percam a salvação estendida a todos os homens em tempo oportuno. Portanto, há uma necessidade de nós ficarmos ligados. Mais uma vez, eu quero dizer a você, as palavras de Cristo aqui, a preocupação do Senhor é não mostrar eventos futuros, mas a preocupação dele é que ficássemos atentos nesses tempos do fim, nesses tempos de dor e de aflição, para que nós continuássemos a produzir coisas boas, a produzir um comportamento idôneo, real, legal e bom, para que nós não fôssemos reprovados ante a face divina, ficarmos ligados nele, ficarmos aprendendo dele, comendo tudo que procede dele, bebendo tudo que vem dele. Então, este nosso comer e beber de Cristo nos manterá vivos, nos manterá eficazes, cheio do seu Espírito, mesmo enfrentando todas essas adversidades que o mundo tem visto, ou que o mundo verá, e muitas dessas coisas Deus poupará a sua igreja de ver com seus próprios olhos. Muitos serão levados, e por isso serão poupados de ver tantas coisas. E nós precisamos olhar para essa preocupação do Senhor. O desejo dele é que nós não venhamos cair em tentação, que nós não venhamos ceder às tentações, que nós não venhamos cair no pecado ou nas orgias desse tempo moderno, mas ficarmos firmes nele. Mais uma vez, eu quero deixar essa palavra ao teu espírito dizendo: acautele, ligue as antenas, permaneça acordado, vigie, orem, estejam permanentemente ligados em Deus, para que nós não caiamos em ciladas, para que não caiamos em contos aonde sucessivamente poderíamos dar valor a estas coisas e então nos perdermos ou nos ligarmos às fábulas desse tempo moderno e perdermos a graça de Cristo. Não é tempo de nós brincarmos com a fé, é tempo de nós cada dia mais nos asseverarmos das coisas que Deus tem dado através do Evangelho e nos ligarmos a Ele de uma maneira muito intérpreta e muito ousada. Tudo passa, mas as palavras do nosso Mestre, elas não passarão. Por isso nós ficamos ligados nas palavras de Deus e venhamos viver ainda mais fortalecidos, habilitados, capacitados para vencer toda a tormenta e levar maior número de pessoas aos pés de Cristo, para que essas pessoas também se rendam a Ele em tempo hábil, em tempo oportuno. Haja um arrependimento grandioso sobre a face da terra. Nesse tempo em que nós estamos vivenciando hoje, agora, são tempos de preparo para os tempos que virão. Então, não nos queixemos, não reclamemos das coisas que estão sucedendo no nosso meio. Vamos agradecer a Deus pelas coisas que sucedem até então. Deus está nos forjando, está nos preparando, como é preparado a prata. Então, através desse preparo todo, Deus está nos observando de que maneira nós estamos nos comportando nesse tempo de dor e aflição, desespero, choro, lamento. Aguente, fique firme. O Senhor virá buscar uma noiva preparada, aperfeiçoada, renovada, restaurada, habilitada, passada pelo fogo, pela fornalha, 7 vezes aquecida. Ele é o Senhor que arregimenta seu povo, que qualifica seus filhos. Então, vamos aguentar, porque Deus com certeza está preparando o melhor para nós. Vamos ficar firmes na palavra do Senhor. Vamos vigiar e vamos orar. Vamos adorar o Rei dos Reis. Vamos servi-lo com toda a intensidade. Esse é o nosso tempo de nos preparar. Graças a Deus que há um tempo para que nós nos preparemos, porque chegará o dia em que o Senhor levará os seus. Que nesse dia nós estejamos prontos para ascender aos céus e permanecer junto dele.
Amém, queridos? Fique com essas palavras, Deus te abençoe poderosamente, enobreça a tua alma, enobreça teu espírito, na dependência de Deus e da mente de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida que agrade a Deus hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Fique na paz e Deus te abençoe poderosamente, para a glória de Deus. Amém?